Convidar o nosso Diácono Décio, estará ministrando a palavra do Senhor. Temos a plena certeza que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações no dia de hoje. Amém? Estenda as vossas mãos, vamos orar. Eterno Deus, amado Pai, peço a tua bênção sobre a vida do nosso Diácono Décio, a qual nessa noite, meu Pai querido, será um instrumento nas tuas mãos. Fale conosco, meu Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Toque em nossas vidas, naqueles que estarão nos vendo, que a tua palavra seja, meu Pai querido, como tem sido sempre, uma faca afiada em nossos corações e façam morada, Senhor. É que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Cumprimentos, irmãos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Santo, Pai Eterno, nesse momento farei menção da Tua Palavra, Senhor. Eu sozinho, Pai, com conhecimento humano, Senhor, meu Deus, eu não consigo, Senhor. Eu preciso de Ti, eu preciso do Teu Espírito Santo, Senhor, que me revela a verdade da Tua Palavra, Senhor, e que nesse momento eu venha diminuir, Senhor, que o Teu Santo Espírito me use, Pai, como Tua boca, Senhor, e que cada coração aqui esteja preparado, Pai, para receber a Palavra como verdade, Senhor, não somente como um discurso humano, com palavras persuasivas, Senhor, mas sim com palavras de sabedoria do Teu Espírito Santo, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos. Podemos acertar em nome de Jesus, irmãos. Amém, irmãos. E esse é o trailer do filme que vai estar disponível a partir de novembro. Inclusive eu vou convocar os jovens para assistir esse filme. E falou muito comigo, foi um encontro que eu queria realmente ministrar. E eu fui pesquisar a história desse soldado. Ele se chama Desmond Thomas Doss, um americano nascido em Virgínia. Ele nasceu em 7 de fevereiro de 1919 e se alistou voluntariamente em 1942. Ele se recusou a matar um inimigo ou portar uma arma em combate. Ele foi o primeiro objetor de consciência. O que significa objetor de consciência? É aquele, meus irmãos, que os seus ideais morais, éticos ou religiosos, eles vão contra as forças armadas. E no caso, nós sabemos que pela lei brasileira, se você se recusar a servir o exército, você perde seu direito de cidadão. Você perde por 2 anos seu direito de cidadão, ou senão você vai, no caso, se for condenado, você vai ter que prestar serviços, enfim, algo que possa sobrepor a sua não vontade de votar. E nos Estados Unidos é conhecido como objetor de consciência. Esse homem ele foi o primeiro objetor de consciência que fala, se recusou se opôs às forças armadas e a receber uma medalha de honra. Ele foi o primeiro objetor de consciência a receber o grau máximo, de condecoração do soldado americano, que é a medalha de honra. E eu achei interessante, meus irmãos, por que falar desse um soldado adventista? E é porque o tema da mensagem é até onde você iria por Jesus. Porque, meus irmãos, o ser humano, ele tende a colocar limites. Cada um tem o seu limite. Inclusive a palavra de Deus, ela fala que cada um tem a sua carreira. Hebreus 12:2 fala que sigamos cada um a carreira que está proposta. E eu li um texto aqui que fala, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Cada um tem a sua cruz. Essa cruz ela é particular. A minha cruz não é a cruz do Silas, a minha cruz não é a cruz do pastor, a minha cruz não é a cruz do Maurício. E para cada um, Deus pede um esforço maior. Para cada um é um esforço diferente. Eu não posso, às vezes, olhar para a vida do irmão e que ele demande o mesmo esforço que eu estou me desprendendo na obra do Senhor. Porque às vezes a tendência natural do ser humano é falar, eu mesmo, meus irmãos, eu sou muito cauteloso em cobrar dos irmãos presença na igreja, porque eu tenho uma disponibilidade que eu sei que muitos não têm, de estar em todos os trabalhos da igreja. E também, enquanto vai ministrar a mensagem, sempre a mensagem fala primeiro com o pregador, e Deus fez uma pergunta para mim, se existia algo que eu ainda não seria capaz de fazer pelo Evangelho, se algo que Deus me impedisse, eu ainda não seria capaz de fazer pelo Evangelho. E eu me analisei e ainda tem uma coisa. Ainda tem uma coisa que eu pensei comigo e falei, Senhor, se o Senhor pedir, eu titubearia. Eu titubearia, o Senhor pedisse. E anotem essa pergunta. Fique com essa pergunta no coração, que no final eu vou perguntar para vocês, até onde você iria por Jesus? E ali eu coloquei no layout, eu fiz esse layout, 3 elementos ali. Eu coloquei a cruz, a coroa, e ali eu vou considerar como um terceiro único só, o martelo e as estacas. E ali todos conhecem que se refere à crucificação de Jesus.
E ali foi o preço que Jesus pagou por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui, tivéssemos a joia do Espírito Santo. Ele nos amou a ponto de dar a sua vida. E a Bíblia nos fala que não foi homem que matou Jesus, foi Deus que matou Jesus. Não foi homem, não foi uma conspiração de demônio que matou Jesus, foi Deus que matou Jesus. Foi a vontade de Deus de oferecer o seu Filho, o seu melhor, que matou Jesus. Não foi uma conspiração. Às vezes nós estudamos muito, até quem estuda teologia vai a fundo para entender o motivo da revolta dos judeus, e tem várias, mas enfim, era uma vontade de Deus entregar o seu Filho por amor a nós. Era uma vontade soberana, não foi um acaso, uma revolta de um homem, foi um mundo espiritual, um mundo das trevas que tramou contra a luz. Não foi isso não, meus irmãos, foi a vontade soberana de Jesus. E esses três elementos, eles representam três sacrifícios que Deus pede para nós. Três sacrifícios. Eu tentei de alguma certa forma fazer uma analogia do madeiro, de humilhar-se publicamente. Por que tem a ver com esse filme, meus irmãos? Porque vocês acham que esse rapaz ele não passou por humilhação pública? Diante dos soldados, eu não sei, eu nunca servi exército, mas meu irmão serviu, ele sempre comentava sobre aqueles que não se adequavam às regras. Às vezes ficavam presos, às vezes viravam motivo de chacota. E humilhar-se publicamente, a cruz, meus irmãos, não significa apenas um sacrifício, significa um sacrifício público. A cruz representou uma humilhação pública. Porque às vezes, meus irmãos, nós temos nossos sacrifícios pessoais, dos quais ninguém sabe. Ninguém sabe o que nós passamos no profundo da nossa alma, o sofrimento que nós temos. E eu confesso aqui, meus irmãos, não é por demagogia, mas eu chorei comigo pelo Davi, porque eu me senti na condição de um pai que perdeu um filho. Então são tristezas que às vezes nós passamos e poucas pessoas ficam sabendo. Os nossos sacrifícios pessoais, as nossas renúncias pessoais. Mas quando se fala de cruz, quando se fala de madeiro, se fala em humilhar-se publicamente. Você estaria realmente disposto a se humilhar publicamente? A confrontar a todos publicamente? A expressar a sua não concordância publicamente? Hoje nós vemos ainda crentes que têm vergonha de andar com uma Bíblia na mão. Por que eu faço essa pergunta? Porque existe isso ainda hoje. Então, esse texto, por mais que é muito lido, de renunciar à sua vida, parece tão chavão, se fala em todos os cultos, mas se você tem vergonha de portar a sua Bíblia na rua, quem dera dar a sua vida por amor a Cristo? Se você muitas vezes não professa onde você mora, perante seus vizinhos, aonde você estuda, que você é um cristão, quem dera se a sua vida for ameaçada pelo Evangelho? Quem dera se um dia, vou colocar aqui um rapaz, servir ao exército e tiver que fazer uma escolha dessa? Que vocês viram ali, eu não sei, não assisti o filme ainda, mas o pouco que eu entendi da história, ele teve que recorrer à justiça do exército para poder ir para a batalha sem arma, porque era algo inédito. O normal é um soldado ir à batalha com uma arma, mas ele decidiu pelas suas convicções e pelo seu chamado pessoal, particular, porque também, meus irmãos, não é todo soldado que iria ali, se aquilo foi particular, ele e Deus. E ele, pela sua convicção, ele foi, se humilhou publicamente. Ele foi até as últimas consequências. E nós vemos o resultado disso. O resultado disso, meus irmãos, é como eu citei aqui. O primeiro objetor, meu irmão, ganha uma medalha de honra. Os frutos, durante o filme, eu não vou também. No dia não vou ter que escorrer o filme, porque eu também não conheço o filme, né? Eu vi pelo trailer, né? Mas ali nós podemos ver que ele salvou vários soldados através daquela atitude. Ele foi muito, como posso falar, produtivo, até mais produtivo se tivesse uma arma na mão. Mas por que, meus irmãos? Porque ele decidiu humilhar-se publicamente. A coroa, vamos à coroa. Eu quero ler Marcos capítulo 15, 16 ao 18. Eu já vou adiantar, irmãos, porque o tempo está passando. E os soldados o levaram dentro da sala, que é a audiência, convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça e começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus, meus irmãos. Essa coroa de espinho era um modo de escarnecer Jesus, porque Jesus se apresentou como um rei, mas não um rei de Israel física, mas sim um Israel espiritual. Um reino espiritual, um reino totalmente diferente, porque o povo esperava um libertador físico, um libertador que fosse travar suas batalhas, um rei que fosse sacar a espada e fosse degolar talvez o inimigo. Mas quando Jesus chegou com uma mensagem de amor, confrontou. E quando chegou a questão da coroa, eu falo, meus irmãos, para nós nos despojarmos da coroa da nossa vida. Porque quando eu falo Senhor, minhas orações geralmente começam Pai, Senhor. E quando nós falamos Senhor, é quando nós colocamos um outro Senhor na nossa vida. Você não é mais o Senhor da sua vida. Eu ministrei aqui sobre isso na oferta no domingo,
E Deus tem falado no meu coração de falar com mais veemência sobre isso. Porque, meus irmãos, é algo que não tem como. Se alguém é Senhor da sua vida, é Senhor de tudo, inclusive do que você tem. Não é errado, meus irmãos, falar que isso me oferta. Não é errado. Não é errado, isso é bíblico, está na palavra de Deus. Então, meus irmãos, a partir do momento que você fala Senhor numa oração, você está revelando que alguém manda na sua vida. Você se despoja do seu senhorio. Porque nós temos, quando estamos falando de limites, eu entrego a minha vida até aqui para Deus. Até aqui Deus pode. Até aqui Deus não pode mais. Nós estabelecemos limites. E quando Jesus se apresenta para nós, meus irmãos, quando nós nos apresentamos diante dele, é um Deus que para nós ele não traz limitações. Porque muitas vezes nós somos conhecidos pelo que nós não fazemos, certo? E nós deixamos de fazer, não é verdade? Mas Jesus nos faz o convite para nós fazermos a diferença. Para você ser cristão, você não precisa abandonar a lógica. Você não precisa ser um alienado. Porque Deus dá conhecimento para nós, dá sabedoria, para às vezes discernirmos situações. Deus nos dá sabedoria. Deus nos dá entendimento para isso. Deus vem para expandir os nossos limites, expandir, não para colocarmos limites em nossas vidas. Jesus, quando fez para nós esse chamado, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, é perder o controle da sua vida. O perder a vida física seria uma consequência, mas é perder o controle da sua vida, perder o controle da sua agenda, perder o controle do que você achava que era prioridade na sua vida. Sabe, meus irmãos, porque é interessante, quando nós aceitamos a Jesus, esse chamado é um chamado forte. Porque ele fala, do que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Você vai buscar, às vezes, meus irmãos, ganhar tudo que esse mundo pode oferecer, e você vai perder a sua alma. E não é só a relação à salvação, é perder a sua essência, perder aquilo que você é. Tem pessoas que perderam a alma, às vezes a gente pensa, perder a minha alma é quando eu morrer e ir para o inferno. É além disso. Sabe o que é você ficar sem alma? Ficar sem alma. Já conheceu pessoas sem alma? Eu conheço pessoas sem alma. Eu conheço uma pessoa que anda sem alma. Aquela pessoa que não sente, não se alegra. Uma pessoa que, meus irmãos, a vida dela é em torno de trabalhar, comprar, consumir. É uma pessoa sem alma, sem sentimento, sem alegria de viver. Isso é muito além de perder a alma. A alma nós sempre colocamos naquele futuro da eternidade, da alma. Não, mas perder a alma às vezes é perder o sentimento. E Jesus, quando nos faz esse convite da coroa, se despoja dessa coroa. Da coroa de querer mandar na sua vida, de querer ser o Senhor da sua vida. Já viu, irmão, como é difícil querer conduzir a sua vida, como é pesado. Isso eu vou falando de chamado principalmente para os homens. O homem tem a obrigação de ser o provedor da casa. O homem tem a obrigação de ser o provedor não somente material, mas espiritual da casa, tem que ser o sacerdote da casa. Então o homem tem uma tendência natural de se preocupar mais com a provisão do lar. Vocês querem ver um homem nervoso? É um homem sem dinheiro. Um homem endividado é um homem nervoso. Porque o homem se preocupa muito com a provisão. E o homem tem essa carência de entregar. Não vou dizer que o homem não tem essa capacidade, mas o homem ele tem um pouco mais de resistência em relação à mulher, de confiar mais, de entregar a provisão a Deus. Por quê? Porque recai sobre ele essa responsabilidade de provisão, de ser o Senhor da sua vida. E quão é difícil para nós, meus irmãos, o peso das decisões que nós tomamos. Adão e Eva, meus irmãos, eles atraíram para nós, né, que isso foi uma consequência que chegou até nós, o fardo da decisão. Porque, meus irmãos, a nossa vida é constituída de decisões até do momento que você levanta até do momento que você deita. E hoje mesmo eu levantei e falei, Senhor, o que eu faço primeiro? Eu vou ler a Bíblia, porque esses dias eu estou me doutrinando, porque eu falei, às vezes eu começo a fazer as minhas coisas, sabe, com a minha mãe, enfim, quando eu volto eu não li a Bíblia, e o tempo me engole, eu não vejo, sinceramente eu não vejo o tempo passar. Então eu estou tentando me disciplinar e falo, Senhor, eu preciso, então são decisões que precisa tomar. Ou eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo, e chega no final do dia, você vê que seu dia foi improdutivo. E aquilo traz uma carga, uma sensação de como eu posso falar, de fracasso mesmo, de fracasso. Porque às vezes você idealiza o seu dia, idealiza as suas tarefas. Quem nunca aqui, meus irmãos, na segunda-feira já começou a cogitar o sábado. Na segunda-feira já fala, não, segunda-feira eu vou fazer isso, não, no sábado eu vou fazer isso, na terça você acumula mais coisas. Quando chega no sábado, você tem 10 coisas agendadas para fazer no sábado. Aí, resumindo, você não faz 3, nem isso você consegue fazer. Mas é tão difícil esse fardo da decisão, quando Jesus faz o convite de lançar sobre ele as ansiedades. É justamente isso, se desprender dessa preocupação, dessa coroa, essa coroa do controle da vida, se despoje disso. E aqui, meus irmãos, eu coloquei também pregos e martelos.
ser moídos pelas circunstâncias e preservar a integridade. Isaías 53, 4, 5. Eu vou ler rápido. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, feridos de Deus e oprimidos. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus, meus irmãos. E aqui fala a palavra ser moído. Quem aqui está preparado para ser moído, meus irmãos? Verdade. Preparado para ser moído, esmagado. E quando eu falo moído, meus irmãos, é tomar pancada mesmo. O cristão toma pancada. Até eu ouvi aqui um irmão nosso, né, que falava, né, crente é igual omelete, quanto mais bate, mais cresce, né? Crente é assim, né? Mas é verdade, o cristão ele apanha, meus irmãos. O cristão ele apanha. E algo, meus irmãos, eu gosto de filme de guerra, sabe por quê? Eu confesso algo para os irmãos, já confessei para alguns aqui. Meu sonho era ir para a guerra. Eu não queria servir, eu queria ir para a guerra. Eu tinha um sonho de menino de ir para a guerra. Eu queria sentir a adrenalina da guerra. Eu queria. Eu via filmes de guerra, assim, eu sempre tive essa vontade de ir para a guerra. Sério, eu não sei explicar para os irmãos. Eu falava para minha mãe, minha mãe, você é doido. Você quer mãe? Eu falei, eu sei, eu gosto disso. Eu queria estar no campo de batalha, para saber como é. Mas aí, meus irmãos, Deus vai nos levando ao entendimento do que é isso, né? Você está preparado para ser moído pelo Evangelho? Para ser realmente espancado pelo Evangelho? E quando eu falo isso, não é para assustar ninguém aqui, né? Porque às vezes quem está ouvindo a mensagem pode pensar, nossa, que convite de grego é esse, né? Estou convidando para apanhar, estou convidado para não mandar em nada, ser humilhado publicamente, né? A pessoa fala, mas que convite é esse, né? Mas é um convite, meus irmãos, que tem um resultado maravilhoso. Nós vamos abandonar a coroa do senhorio dessa vida para receber uma coroa incorruptível no céu. Glória. Uma coroa de glória. Meus irmãos, e assim, o maior problema do ser humano está resolvido na nossa vida, que é o problema da morte. Hoje, se Deus achar por bem me chamar, falar, desce Henrique, é a sua hora. Chegou, meus irmãos, eu vou acordar na frente de Jesus. Que bênção, meus irmãos. Às vezes nós não mensuramos isso. E às vezes, meus irmãos, a questão de estar preparado para ser moído, nós falamos aqui no domingo bastante sobre isso. Sobre a questão das dificuldades, as questões das circunstâncias, das frustrações, das circunstâncias que às vezes nos acometem a vida, às vezes a perda, como aconteceu com o nosso irmão, as frustrações, os sonhos não concretizados. E às vezes isso nos mói, irmãos. Quando o salmista Davi fala, minha alma geme, as situações que a nossa alma geme, se sente espremido, moído. Você se sente assim, né? E é até comprovado pela ciência, que o ser humano, quando ele sente muita dor, ele se encolhe para voltar à posição fetal. Vocês sabiam disso? Olha bem, quando o homem sente muita dor, ou a mulher, a tendência natural é de se encolher. É um instinto natural do ser humano para voltar à posição fetal, que é a posição de segurança. É a posição que você se sente seguro. Olha como o ser humano é. Então, as situações na nossa vida é que você se encolhe. Você gema, às vezes, quando você chora, o peito parece que aperta. Está sendo moído assim. Situações estão sendo moído, meus irmãos. E as situações na nossa vida, meus irmãos, somente o Espírito Santo de Deus para te acalmar, para trazer paz no teu coração. Sabe, momentos difíceis, momentos, meus irmãos, nós falamos de perda. Momentos, meus irmãos, que consolo nenhum humano pode falar no nosso coração. Não tem como chegar com uma palavra e falar, meus irmãos, Deus é bom nesse momento. Circunstâncias muito difíceis. E falando ainda desse convite, meus irmãos, Jesus não faz um convite além de uma instituição religiosa. Ele faz um convite, meus irmãos, ao estilo de vida. E eu gosto desse filme, meus irmãos. E o que tocou muito mais no meu coração a respeito desse filme foi a convicção desse rapaz. Foi a convicção desse rapaz. Porque nós vemos um rapaz tão novo. E biblicamente, meus irmãos, nós gostamos de admirar as vitórias, né? Eu particularmente, eu gosto de ver principalmente a história de Paulo. Eu gosto muito de Paulo, Moisés, até escrevi aqui no meu esboço, Moisés, Paulo, Daniel, todos os apóstolos, o que escrevi aqui? Ó, esses homens romperam limites, pois não se submeteram a barreiras. E às vezes, meus irmãos, nós colocamos esses homens como nos pedestais, pessoas praticamente inalcançáveis. Sabe, muito bom ser Paulo, mas ai de mim ser como Paulo. Eu não estou querendo ser aqui herege, irmãos. Eu não estou querendo ser herege aqui. Mas, meus irmãos, Deus deu a nós ferramentas para sermos maiores que Paulo. Deus nos deu ferramentas para sermos maiores que Moisés. Deus nos deu ferramentas para sermos maiores que Elias. Deus nos deu essa ferramenta. Mas nós nos acomodamos na condição de admirá-los, de fazermos citações deles como homens acima da média, quando a Bíblia fala que eram homens suscetíveis das mesmas paixões. Paulo sentia fome,
Porque a Bíblia fala que eles se alimentavam de gafanhotos, tanto tinha fome. Eles se cobriam, né, com pele de carneiro ali, acho que era de camelo, não lembro, de camelo. Enfim, tinha frio também. Então eram homens que padeciam das mesmas paixões. E o próprio Jesus, meus irmãos, ele nos desafiou a isso. Ele disse, olha, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que esta. Jesus disse que no nome dele nós faremos obras maiores. Glória a Deus. E qual que é o convite hoje, meus irmãos? Não estabeleça limites na sua vida. E nós vemos, meus irmãos, e quando eu falo não só dos outros, mas de mim, como eu falei, eu achei o meu limite. Mas a minha oração hoje é que você não ache limite na sua vida. Que você não consiga responder essa pergunta, aonde você vai? Que se hoje você tem a mente limpa e fala assim, eu não sei até onde eu ia, seu Senhor, não tem limite hoje. Eu quero que todo mundo hoje tenha um coração limpo, a ponto de não ter nenhuma resposta no coração. De falar, Senhor, eu não sei. Eu seria capaz de tudo hoje pelo Senhor. Eu não sei nada que eu não faria pelo Senhor. Porque a tendência natural do ser humano é o que, meus irmãos? Até aqui eu vou. Até aqui eu vou. E limites, quando eu estou falando de servir a Deus, meus irmãos, eu estou falando só de igreja. Porque Deus tem falado no meu coração também que às vezes a igreja pode se tornar um empecilho em relação a Deus. Porque às vezes o servir a Deus não quer dizer que você está agradando a Ele. Porque você tem que servir a Deus daquilo que Ele te chamou. Quem te chamou? Então, meus irmãos, eu vou dar um exemplo simples. Deus me chamou para pregar. E eu me aventuro a querer tocar violão. Despender todo o meu tempo em tocar violão. Eu vou estar servindo. Não vou estar servindo? Vou estar servindo. Mas não estarei agradando a Deus, porque Deus não me chamou para isso. Quem aqui é pai, gostaria de falar para o seu filho, filho, lave o carro. Aí seu filho não lava o carro, ele lava toda a louça. Aí fala, pai, eu lavei toda a louça. Seu pai vai falar, maravilha, meu filho, mas eu pedi para você lavar o carro. Você serviu, mas não agradou a Deus. Então, a primeira medida, meus irmãos, aquilo, saber de Deus o que Deus deseja para você particularmente. Porque, meus irmãos, nós vemos muitos se perdendo no decorrer da caminhada, porque começa a olhar para o ministério do outro. Começa a olhar para a vida do outro. Ah, o irmão não veio hoje, o irmão não fez aquilo hoje. E quando nós esquecemos da nossa carreira pessoal. Temos aquilo que Deus me pede. Então, meus irmãos, eu não posso, como eu tenho disponibilidade de estar aqui todos os dias, eu vou chegar aqui, meu irmão, estou aqui todo dia, porque todo mundo não está aqui. Minha carreira é diferente. Minha disponibilidade me permite isso. A minha chamada é essa. E isso não pode ser para mim uma desculpa para me desanimar. Porque a tendência natural do ser humano é sempre procurar um referencial que seja abaixo dele, né? No trabalho não é sempre assim? No trabalho, quando se vê o cara chegando atrasado, o cara reclama, o cara chega atrasado, também vai chegar atrasado. Por que nós não buscamos uma referencial daquele que não chega atrasado? Não, vou copiar aquele que está todo dia na igreja. Sabe? Vou olhar para aquele lá que está todo dia na igreja. E o ser humano não faz isso. E nós acabamos impondo limites. E aí, meus irmãos, nós somos os limitadores das bênçãos de Deus na nossa vida. E nós vimos, meus irmãos, através do exemplo desse rapaz, meus irmãos, quantas vidas foram abençoadas. E eu vejo, meus irmãos, enquanto Deus abençoa uma pessoa, Ele abençoa uma geração. Esses dias eu estava refletindo a respeito da minha família, sobre a vida da minha mãe, né? E tem acontecido umas coisas assim que eu olho e falo, Senhor, como o Senhor tem guardado minha mãe? E sem minha mãe praticamente fazer nada. Eu acho interessante, mas por que, meus irmãos? Deus tem uma promessa muito grande na vida da minha família. E eu vejo que quando a minha mãe aceitou o chamado, e eu agradeço, louvo a Deus pelas pessoas que ministraram o Evangelho para ela, inclusive encontrei uma no domingo passado, já uma pessoa bem de idade, nem me reconheceu que ela está com mal de Alzheimer, né? Mas foi tão prazeroso vê-la, e eu sei que ela pregou para minha mãe. Ela não pregou somente com palavras. Quando a minha mãe, nos maiores momentos de necessidade da vida dela, ele foi com cesta básica, ele foi para comprar, eu lembro que até os uniformes de escola que nós usávamos, a igreja que comprou, através da vida daquele homem. Tratamento dentário foi aquele homem que pagou do bolso dele, nem da igreja. Então foi ministrado uma palavra sobre isso, foi feita uma promessa na vida da minha mãe. Então a bênção, a partir do momento que nós, meus irmãos, nós nos sacrificamos, não impusemos limites na nossa vida, vidas são abençoadas. Glória. E por que eu estou fazendo esse chamado, meus irmãos? Porque enquanto nós colocamos limites, pessoas deixam de ser abençoadas. Enquanto você fica limitando a sua vida cristã, vidas não são abençoadas. Às vezes nós olhamos e falamos, uma pessoa, mas como eu falei, eu citei a minha mãe aqui, mas há uma bênção que está recaindo sobre a minha vida, vai recair sobre a vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. Glória. Por isso que a Bíblia fala que o valor de uma vida, às vezes nós mencionamos só uma vida. Talvez as pessoas do exército ali do pelotão falassem, é um rapaz. É um rapaz. E um rapaz que é sem arma, provavelmente no primeiro conflito vai morrer.
E vocês viram durante o filme que ele ajudou pessoas, chegou ao ponto do comandante chegar e falar, você precisa ir. Ele foi convocado para ir. Porque eles viram a importância daquele rapaz. Viu como ele é importante dentro daquela obra. Então, meus irmãos, que no dia de hoje, que eu peço que os irmãos se coloquem de pé, que no dia de hoje, meus irmãos, façam uma oração comigo. Se vocês tiverem limites, eu reconheço que achei um limite na minha vida, peça a Deus para tirar esse limite. A trabalhar esse limite na sua vida. Se ainda há algo na sua vida, você fala, Senhor, se o Senhor pedir isso para mim, eu ainda não sou capaz de fazer. Que Deus tire nesse dia do seu coração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu ministrei a Tua palavra, Senhor, acerca de limites, Senhor. Até onde iríamos pelo Senhor, Pai. E Deus maravilhoso, o Senhor nos deu o Seu Filho, Senhor, mostrando que não há limites para o Teu amor, Senhor. Um amor que não terminou na cruz, é um amor que continua até hoje, através do Teu Espírito Santo, que nos fala, que nos aconselha, Pai, que nos chama de filhos todos os dias, Senhor. E Deus maravilhoso, eu peço a Ti, da mesma forma que o Senhor falou comigo, Senhor. Que o Senhor ajude a cada um com os seus limites, Pai, os limites que temos colocado, meu Pai. Às vezes colocamos como limite, como obstáculo, às vezes, meu Pai, que na nossa família, nosso trabalho, nosso relacionamento, Pai. Coisas que às vezes, Senhor, limitam a Tua ação em nossas vidas, Senhor. Peço a Ti que o Senhor levante uma igreja, Senhor, Senhor, sem limites. Que o limite, Pai querido, seja colocado por Ti, Senhor. Que o Senhor venha dizer até onde conseguimos ir, Senhor. Que Deus maravilhoso nesta noite, Senhor, o Senhor levante uma igreja, Pai, uma igreja disposta não somente a morrer, mas viver, Pai querido, pelo Teu Evangelho, Senhor. Maravilhoso Deus, eu quero Te agradecer por essa oportunidade, Pai. E quero orar por aqueles que também, Pai querido, estão vendo, meu Pai querido, via Facebook, vão ver futuramente essa gravação, Senhor. Que venham aceitar esse chamado, Senhor. Esse chamado, Senhor, meu Deus, de romper limites, de romper barreiras, Senhor. E que Deus maravilhoso venha abençoar cada um de nós. Que eu sei que o Senhor tem uma vida abençoada para cada um, Senhor. O Senhor tem uma vida próspera, Senhor. E que nenhum limite, nenhum obstáculo que venhamos a colocar, Senhor, venha impedir as Tuas bênçãos em nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. As palmas louvem ao Senhor.